Muito bem, estamos de volta para a segunda parte aqui da nossa aula. Seguimos para a terceira dimensão. Bom, então vimos aí as duas primeiras dimensões, a primeira dimensão ligada ao valor liberdade, a segunda dimensão ligada ao valor igualdade. E a terceira dimensão é a que trata dos direitos coletivos, direitos difusos, são os direitos ligados ao valor solidariedade, certo? Ou fraternidade lá atrás com Karel Vazak, que hoje são os direitos ligados ao valor solidariedade, certo? E aí entram os direitos coletivos e os direitos difusos. São direitos que não são exercidos de maneira individual, geralmente eles são exercidos de maneira coletiva ou difusa. Depois vocês vão aprender isso melhor no próximo ano, né, quando estudarem Constitucional 2 e forem vendo os direitos especificamente. Mas só uma diferença básica, né, entre direito individual, ou melhor, entre direito coletivo e direito difuso. Quando falamos em direitos coletivos, estamos falando de direitos de uma coletividade de pessoas que pode ser identificada. Por exemplo, se eu falo aqui dos direitos dos alunos do segundo período B, né, do curso de Direito da CEUNI, então a gente consegue identificar quem são os alunos, né? Nós temos uma turma aí com 60 e poucos, agora só tem 10 aqui presentes, 9, né? Porque Querine, eu e mais 9 alunos. Daqui a pouco chega mais. Mas lá na chamada tem 60 e poucos alunos. Então, nós temos aí, né, dá para identificar essa coletividade de pessoas, né? A gente consegue identificar quem são as pessoas e consegue até contar quantas são. Quando se fala em direitos difusos, são direitos também de maneira coletiva, só que essa coletividade de pessoas, ela não pode, ela não consegue, não tem como ser identificada, porque trata-se de uma coletividade, né, dispersa, difusa. Então, é aí que aparece, por exemplo, o direito ao meio ambiente, né? Se acontece um desastre ambiental, ou se acontece um crime ambiental, como foi lá o da Samarco, né, e da Vale, naqueles desastres, né, das barragens em Brumadinho e Mariana, você tem ali danos que, né, percorreram, né, o Rio Doce, no caso específico de Mariana, e foi até o mar. E ali você prejudicou todas as comunidades ribeirinhas entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, e depois aquilo foi para o alto mar, sabe lá Deus para onde foi, né? Foram todos aqueles dejetos tóxicos lá de minério de ferro, né? Então, pode ter atingido a costa da Bahia, pode ter ido muito mais longe, pode ter ido até para outros países. Então, quando você tem danos ambientais, os incêndios agora, né, no Pantanal, os incêndios criminosos no Pantanal e na floresta amazônica, você tem também ali consequências para todo o meio ambiente, né? Tanto é que uma causa levou a outra, né? Os incêndios do ano passado, o desmatamento, né, os incêndios na Amazônia, levaram esse ano a seca histórica no Pantanal, que levou aos incêndios do Pantanal. E é uma coisa que se retroalimenta, né? E aí aquela fumaça toda se dispersa, vai atingir até São Paulo, né? E ali aquela região sudeste. Então, o clima, né, muda. E aí você tem mudanças climáticas que são sentidas não só aqui, mas no mundo todo, né? E aí você tem direitos difusos, como, por exemplo, é o direito ao meio ambiente. Mas temos outros direitos que podemos usar, né? Podemos colocar aí, né? Que são esses direitos que estão no artigo 5º, inciso 32, 215, 216, 220, 225, alguns exemplos, né? Como, por exemplo, o direito à paz, o direito ao desenvolvimento, o direito à solidariedade, o direito ao meio ambiente, o direito do consumidor, o direito do patrimônio histórico, artístico, cultural da humanidade, né? O direito à comunicação, são direitos que entram aí, né, como direitos de terceira dimensão, certo? São direitos que estão ali sempre nessa perspectiva, ou coletiva, se você consegue identificar quem são as pessoas, né, que são as beneficiadas por aquele direito, ou difusas, quando tratamos aqui da sociedade como um todo, que vai ser beneficiada ou prejudicada, a depender, né, dos desdobramentos desse direito sendo exercido ou desrespeitado, certo? Então entram aí, né, nessa perspectiva que lá atrás era chamada fraternidade e hoje entra como solidariedade. Inclusive a solidariedade é um dos direitos que entram aí como direitos de terceira dimensão, certo? E aí chegamos à quarta dimensão, né, que a quarta dimensão ela não está associada a um valor específico, né, não é liberdade, não é igualdade, não é solidariedade especificamente. Por quê?
na quarta dimensão, nós já temos aí os desdobramentos dos direitos já existentes, né, que estavam nas dimensões anteriores, mas que eles são incrementados e surgem outros direitos a partir disso, né? A partir de que situações, né? Elas são resultado de inovações tecnológicas, da engenharia genética, da informação, do reconhecimento do pluralismo e da democracia participativa. Então, aí nós vamos ter esses direitos de quarta dimensão. Biodireito entra, né? Justamente, né? Porque aqui, quando se fala da engenharia genética e inovações tecnológicas, você vai ter o biodireito, né? Tanto na perspectiva de novas tecnologias que vão ser utilizadas para melhorar a produção de alimentos, por exemplo, né? Trazendo mudanças, não dos transgênicos, mas mudanças genéticas para aperfeiçoar ali, né? Para se retirar alguma possibilidade de pragas e tudo mais, então se reforçando ali, fazendo cruzamentos genéticos, né, entre variedades mais fortes daquela planta, né, daquele tipo de alimento que vai sendo plantado. Isso vai gerando mudanças, né, e aí seriam essas manipulações que não chegam a ser os tais dos transgênicos, né, porque os alimentos transgênicos eles ainda carecem de mais pesquisas, apesar de que já estão autorizados aí, e hoje no Brasil quase todos os produtos têm aquele triângulozinho, né, com o T, que é o sinal do transgênico, né? Apesar disso, não temos certeza, né, de quais são as consequências que esses alimentos podem trazer para a nossa saúde. Então, entra aí também nessas inovações, mas, né, são consequências do biodireito. Quando se fala da engenharia genética, estamos falando de nós mesmos, né, aqui também, não só das mudanças de variações genéticas de animais ou de plantas, mas também dos seres humanos, né, na questão não de manipulação genética, né, porque aqui há várias questões éticas envolvidas e que não existe essa permissão de se fazer, por exemplo, clonagem de seres humanos ou, em outro ponto de vista, a manipulação genética para que se escolha, né? Por exemplo, cor dos olhos, cor dos cabelos, a cor que a criança vai nascer, porque isso seria uma forma de prática de eugenia, já agora adaptada ao século XXI. Então, não é isso, né? Mas são aquelas inovações que começaram lá com o bebê de proveta, né? E hoje já tem várias outras formas de manipulação de células, não indo para esse viés, né, da quebra da ética, mas para facilitar, né, que casais que não possam ter filhos, né, que não possam gerar os filhos da maneira convencional, para que eles possam se utilizar dos métodos desenvolvidos pela ciência para poder ter a concepção de uma criança, né? Então isso acaba entrando também no chamado biodireito, né, que seria aí mais ou menos associado a inovações tecnológicas do ponto de vista de alimentos, animais e tal, e da engenharia genética também especificamente para os seres humanos. Questão de informação, porque o direito à internet entra aí como direito de quarta dimensão nos países que admitem já esse direito, né, como direito constitucional. A questão do pluralismo, porque aqui começam esses direitos que entram na perspectiva do empoderamento das minorias. Então, os direitos que entram aqui para se reconhecer pluralidades, né, que eu já falei disso em outras aulas, o multiculturalismo, né, o pluriculturalismo, então, esse reconhecimento de que existem várias culturas e de que existem diversas outras, né, nuances também do ponto de vista étnico, de gênero. Então, você admite aqui, né, não só tolera, mas também respeita e dá direitos às pessoas que estão ali dentro das minorias que existem em cada sociedade. E, claro, aqui, expandindo-se também a visão da democracia, vai se ter, além da democracia representativa, os elementos, né, que vão compor a chamada democracia participativa. E aí eles entram aí nessa análise, né, dos chamados direitos de quarta dimensão. Então, vejam, são direitos que já existiam, né? Democracia já existia, né? Os direitos para todos já existiam, mas não na perspectiva de garantir o pluralismo. A questão da internet, a internet não surgiu agora, ela se popularizou nos últimos anos, mas a questão da informação já existia lá com jornais, com a TV, com o rádio, né? A engenharia genética ela já existia antes também, até, né, do bebê de proveta e tal, mas não na intensidade que temos hoje, com a busca, né, pela garantia dos direitos que temos hoje. Então, são desdobramentos que já chegam aí nesse contexto do século XXI para atualizar e para trazer novos direitos, né, que são resultados ou evoluções, né, de direitos que já existiam antes nas constituições. O direito à paz, eu falei agora, é a terceira dimensão, né?
Só que o Paulo Bonavides, né, ele disse que o direito à paz, ele separa o direito à paz, ele coloca o direito à paz como quinta dimensão, né? Então, o Paulo Bonavides colocou o direito à paz em separado. E aí o direito à paz é o direito de garantia, né, de que, aí a maioria da doutrina coloca como terceira dimensão, né, solidariedade, porque paz não é só aquele fato de não estar em guerra, né? Mas o direito à paz, ele traz outros tantos desdobramentos que são relacionados também à questão da solidariedade, né? Para que não só é o mero estado de paz sem guerra, mas é a busca sempre intensa para que não ocorram guerras. Então, o exercício da paz é um exercício constante, né? Para que se evite que pequenos conflitos criem corpo, né? E acabem se transformando em conflitos maiores e que no futuro podem gerar guerras. Então, o direito à paz é essa busca constante, né? Pela manutenção da paz, que a nível internacional é função da ONU, né? E que a nível nacional vai ser função, sim, de cada governo, né? E principalmente aqui no caso do Brasil, né, que é um país que tem tradição pacífica, né? A última vez que o Brasil protagonizou uma guerra foi a Guerra do Paraguai, lá no século XIX ainda, né? E foi uma vergonha para o Brasil, né? Até hoje é um evento que não deve ser motivo de orgulho para ninguém, né? Porque cometeu-se inúmeras atrocidades lá e no final, né? Matou-se mulheres e crianças, né? Então, foi uma guerra horrível e o Brasil de lá para cá não protagonizou mais nenhuma guerra, né? Então, você ter hoje uma prática de governo que fica ameaçando entrar em guerra contra, né, Deus e o mundo, até com o delírio, né, megalomaníaco de entrar em guerra contra os Estados Unidos, né? Então, é inconcebível isso, né? Porque o direito à paz, ele é um direito que deve ser garantido a nível governamental. E a responsabilidade é de todos que estão exercendo o poder, desde o presidente até, né, o Congresso, o Poder Judiciário, né? Tanto é que o direito, a declaração de guerra, né, não é uma declaração unilateral, não é o presidente que diz lá, eu quero entrar em guerra e já entra em guerra. Não, tem todo um processo, né, para a declaração de guerra, que vocês depois vão ver isso mais a fundo, né, quando estudarem os próximos períodos de direito constitucional, né? Então, o direito à paz não é só aquela situação básica, não estou em guerra, estou em paz. Não, não é só isso. É uma busca constante pela manutenção da paz, para evitar que pequenos conflitos se transformem em grandes conflitos e que, porventura, um dia possam gerar guerras, né? Essa é a ideia que se tem aqui sobre o direito à paz. Certo? Então, sobre as dimensões, né, era isso que tínhamos aí para falar sobre as 4 dimensões, né? E aí, claro, vocês vão ver que outros autores vão dizer que tem 5, 6, 7 ou mais. Mas a maioria esmagadora da doutrina vai ficar com as 4, né? Já está de bom tamanho aí, já dá uma separação bem legalzinha, já dá para entender bem direitinho, de maneira bem didática, né, como é que funcionam os direitos fundamentais. E só para arrematar essa parte aí das dimensões, lembrando mais uma vez, ser um direito de primeira dimensão, segunda, terceira ou quarta, não significa que ele seja um direito maior ou menor do que o da outra dimensão. Todos estão no mesmo patamar, não há hierarquia entre direitos fundamentais. Só lembrando isso mais uma vez. Certo, gente? Mais alguma dúvida até aqui? Não. Beleza. Bom, a gente vai então para a segunda parte aqui da aula, né? De hoje, em que a gente vai ver a evolução histórica e jurídica dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Eu vou mostrar para vocês um trecho bem pequenininho, bem curtinho agora, de um vídeo aqui, né, da ONU, que vai falar sobre a origem histórica bem antiga, né, dos direitos fundamentais, só para vocês terem essa noção, né, de quando pela primeira vez se falou, né, em direitos que eram concedidos ali por um governante para pessoas, né? Então, deixa eu passar aqui para compartilhar o vídeo, que vai falar um pouquinho sobre a história do cilindro de Ciro. Deixa eu só encontrar aqui onde é que está. Não, ainda não é isso. Vamos para mais uma tentativa. Acho que é esse aqui. De novo? Não. Agora. Pronto. Então vejam aí um pouco de história, né? Senta que lá vem história. But it was a long time in coming. At first, there were no human rights. If you were in with the right crowd, you were safe.
If you weren't, well, you weren't. But then a guy named Cyrus the Great decided to change all that. After conquering Babylon, he did something completely revolutionary. He announced that all slaves were free to go. He also said people had the freedom to choose their religion, no matter what crowd they were a part of. They documented his words on a clay tablet known as the Cyrus Cylinder. And just like that, human rights were born. The idea spread quickly to Greece, to India, and eventually to Rome. They noticed that people naturally followed certain laws, even if they weren't told to. They called this natural law, but it kept getting trampled on by those in power. Not until 1,000 years later in England did they finally get a king to agree that no one can overrule the rights of the people, not even a king. Calma, senão eu vou dar spoiler. Bom, então aí, mostrando, né, para vocês, nesse trechinho aí do vídeo, esse início dos direitos humanos, né, dos direitos fundamentais. Ele começa ali com o chamado Cilindro de Ciro. E aí Ciro era o rei da Pérsia, né? E aí quando ele conquistou a Babilônia, ele libertou os escravos e deu liberdade de religião, né, para as pessoas libertas. Ali então começa, né, isso ficou gravado, né, no Cilindro de Ciro. E essa é colocada, né, como a origem histórica dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. E a partir daí, claro, isso é só uma questão de ponto histórico mesmo, né? Porque isso vai ser uma influência já muito remota, né? Nas civilizações antigas, como vocês viram aí, vai depois levar ao termo direito natural, né? Que depois, muito tempo depois, vai virar direitos fundamentais. Mas aqui o que interessa para a gente é a questão da consolidação moderna desses direitos, né? Porque vai começar aí a partir da Magna Carta, né? Em 1215, e vai passar pelas revoluções liberais até a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, né, que vai ser o ápice, vai ser o ponto principal aqui dessa evolução, certo? Então vamos ver aí como funcionou essa evolução histórico-jurídica a partir da Magna Carta, né, que é a origem moderna dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Bom, aí nós temos a Magna Carta, né, que foi ali, como eu já falei, né, um documento, né, foi um contrato assinado entre o rei João Sem Terra e os nobres, né, os barões ingleses, em 1215, no século XIII. Já vimos isso antes, né, eu já falei disso lá no assunto constitucionalismo, né? Então, não foi uma constituição, foi um contrato assinado aí entre o rei, o João Sem Terra, e os nobres ingleses. Bom, aí nós temos nesse documento, né, nessa Magna Carta, alguns pontos que merecem ser destacados, né? Por quê? Nós temos aí, nesse documento, alguns itens, né, que vale a pena ser mencionados. Os itens 17 e 39, né, que tratam do chamado devido processo legal. Que dureza, que dureza. Voltando. É o novo normal. Lá na sala de aula, de vez em quando, eram vocês conversando. Aqui é carro passando com som alto, que interrompe a aula. Bom, então, os itens principais aqui que a gente pode extrair da Magna Carta, né, que vão servir de inspiração para os outros documentos, são esses, né? Os itens 17 e 39, que vão tratar do chamado devido processo legal e da lei segundo, né, e do tratamento desse processo segundo a lei da terra, né? São os termos que aparecem em inglês, né? O due process of law e o the law of the land. Então aí nós temos dois pontos que foram colocados lá pela Magna Carta, né, na Magna Carta, que são a questão do devido processo legal, de que os barões deveriam ser julgados pelos seus pares, né? E de que as questões relacionadas a impostos e as próprias punições dos barões deveriam seguir a lei da terra, e não a lei de Londres, né, a lei central do país. Mas cada localidade, né, cada vilarejo, cada, né, condado deveria ter ali o segmento da sua própria lei. Então, são os pontos aí que são destacados da Magna Carta, que depois vão servir
né, para ser aperfeiçoados em outros documentos que virão mais à frente. E nos itens 20 e 21 da Magna Carta, nós temos a chamada proporcionalidade da pena e a garantia de julgamento perante seus pares. Então, a questão de que não se poderia punir a pessoa por não se deveria dar uma punição excessiva por um crime que não fosse tão grave, ou de se punir a pessoa de acordo com a gravidade do seu delito, isso aparece pela primeira vez na Magna Carta, e a garantia de que os barões seriam julgados apenas pelos seus pares, ou seja, barões só seriam julgados por seus colegas, né, seus barões, os barões da própria região ali, né, em que ele vivia. Então, essas garantias básicas vão aparecendo na Magna Carta e elas aqui servirão, né, como base para que outros documentos históricos, né, para que outras declarações de direitos peguem esses pontos aqui como base, né, para que mais à frente esses direitos se transformem em direitos efetivamente garantidos, né? Por exemplo, hoje o devido processo legal é a garantia básica, né, do direito processual civil. Você não consegue estudar direito processual civil sem entender o devido processo legal. E é uma garantia que está na Constituição brasileira, né? A questão do julgamento segundo a lei da terra hoje serve para a questão relacionada à nacionalidade mais, né? Não em relação específica a localidades. Proporcionalidade da pena, julgamento por seus pares, são garantias do direito penal, né? Só que hoje o julgamento perante seus pares é um julgamento mais democrático, né? Já que o júri é composto por pessoas do povo, né? E não só ricos julgando ricos ou pobres julgando pobres, né? A ideia é de que o júri também tem uma composição plural e democrática, justamente para garantir que o povo, a voz do povo ali seja ouvida naquele julgamento, certo? Então, da Magna Carta temos esses pontos aí a ser destacados. Lembrando que a Magna Carta passou muito tempo sem ser utilizada, né? No Reino Unido ela foi esquecida, e aí ela só volta no século XVII, já no contexto ali das instabilidades inglesas, né? Do modelo de governo do Reino Unido, que vai, né, chegar ao ponto máximo ali de instabilidade com a Revolução Gloriosa, que vai inaugurar, né, um novo tempo para os britânicos. Bom, aí já no século XVII, a gente vai ter a chamada Petição de Direitos, né, a Petition of Rights, em 1628. A Petição de Direitos ela tem esse nome literal, né, porque foi uma petição mesmo, foi um pedido feito, né, pelos nobres para o rei da Inglaterra, né, pedindo para que houvesse limitação de poderes. Na verdade, não foi para o rei, foi para o parlamento, né, essa petição. E aí os nobres pediam que os poderes do monarca fossem limitados pelo parlamento. E aí o parlamento acabou aprovando algumas medidas, mas que depois, claro, foram esquecidas quando o próximo rei assumiu, né? Ainda não tinha uma estabilidade nessas medidas. Já em 1679 foi aprovada a Lei de Habeas Corpus, ou Habeas Corpus Act, né? Que garantiu a liberdade de locomoção contra abusos do monarca. Essa lei foi muito importante, né? Porque foi a primeira lei na história que garantiu esse instrumento, né? Que hoje é chamado remédio constitucional, né? O habeas corpus, que é uma garantia de que vamos manter a nossa liberdade. Então, uma vez que tenhamos uma prisão arbitrária, né, é possível ajuizar essa ação de habeas corpus justamente para que tenhamos a nossa liberdade retomada, né? Então, essa lei do habeas corpus vai ser a base aí para que hoje, né, todas as constituições tenham, né, esse elemento do habeas corpus em toda e qualquer constituição democrática para garantir o nosso direito de liberdade de locomoção diante de abusos, hoje não mais do monarca, mas de qualquer governante ou de ente governamental que queira nos prender sem uma razão, sem um crime, né, que tenha sido cometido, certo? E aí chegamos, né, ao ponto principal aqui do modelo inglês, que foi a chamada Declaração de Direitos, né, ou a The Bill of Rights, que foi o resultado direto da Revolução Gloriosa, né? A Declaração de Direitos é o documento principal aí do Reino Unido até hoje, né, em relação aos direitos fundamentais. Ela teve a influência de John Locke, né, como a gente já viu. John Locke foi a principal influência filosófica da Revolução Gloriosa e teve, então, o resultado direto dessa revolução. Então, da Revolução Gloriosa saiu, né, esse texto, né, da Declaração de Direitos. E aí nós temos alguns itens que valem a pena ser mencionados da chamada Declaração de Direitos, né, porque nós temos aí nos itens 8, 9 e 13, o início da chamada monarquia constitucional,
com a garantia da supremacia do parlamento, certo? Por exemplo, estabelecendo aqui que devem ser livres as eleições dos membros do parlamento, no item 8. No item 9, que os discursos pronunciados nos debates do parlamento não devem ser examinados senão por ele mesmo e nem outro tribunal ou lugar algum, né, outro sítio, né, como se diz aqui. Então, o parlamento tem autonomia, né, e passa a ser agora o poder máximo, inclusive maior do que a própria monarquia britânica, né? Outro ponto importante aqui da Declaração de Direitos inglesa ou britânica foi a adoção da religião oficial, né? Porque a partir da Revolução Gloriosa a religião oficial inglesa é a religião anglicana, até hoje é assim, né? Então eles adotam, né, a sua própria religião, que é um ponto diferente porque nos outros países vai ter estado laico, né, sem religião oficial, e aqui no Reino Unido eles vão ter uma religião oficial que vai ser a religião anglicana. No item 5, a gente vai ter o direito de petição, né, que determina que os súditos têm direito de apresentar petições ao rei, sendo ilegais as prisões, vexações de qualquer espécie que sofram por esta causa. Então, o direito de petição, né, o direito de ação que nós temos hoje, já tinha aqui na declaração em 1689, proibição de penas inusitadas ou cruéis, que está lá no item 10, né? Não se exigirão fianças exorbitantes, impostos excessivos e nem se imporão penas demasiado severas. O fortalecimento e a consolidação do júri, que está nos itens 11 a 13, porque no modelo anglo-saxão, o modelo britânico e depois o modelo norte-americano, usa-se júri para quase tudo, né? Diferente aqui do Brasil. A gente assiste muita série americana e a gente pensa que todo julgamento no Brasil vai para o júri. Não, aqui só em caso de homicídio, né? Que vai para o júri. Lá você tem até demandas de direito civil, direito do consumidor, que vão para o júri, né? Direito penal, claro, também. Então, os britânicos e depois os norte-americanos adotam esse modelo de que você tem uma instituição do júri aí que é bem ampla e vai servir para várias causas, né? Várias causas têm julgamento popular, julgamento feito pelo júri. E aí depois, né, da Declaração de Direitos de 1689, você vai ter o ato de sucessão do trono, de 1707, que é o ato que vai trazer a substituição do Guilherme de Orange, né, por um novo rei agora nascido no Reino Unido mesmo, né? Esse ato consolida, né, a Declaração de Direitos, porque confirma que essa declaração vai ser, a partir de agora, obedecida por todos os reis, né, que venham em seguida. E só depois, lá em 1998, é que vai ter a Lei de Direitos Humanos, que já vimos aqui, que vão complementar essas garantias, né? Mas hoje o sistema de direitos fundamentais do Reino Unido é baseado na Declaração de Direitos, no ato de sucessão do trono e na Lei de Direitos Humanos, e ainda se usa também a Magna Carta e a Lei do Habeas Corpus, até hoje são usadas, né? Para vocês verem como o sistema britânico realmente é estável, né? Que tem uma declaração aí de 1689 que ainda funciona, certo? Então aí, esse foi outro ponto da nossa evolução dos direitos fundamentais. Indo agora para os Estados Unidos, antes, né, de se constituir o país Estados Unidos da América, como eu disse aqui para vocês, houve a independência de cada colônia, né? E aí essas colônias foram formando países. E antes dos Estados Unidos se tornarem um só país, né, a Virgínia, né, que hoje é um estado americano, mas que ali era um país recém-criado, teve a sua declaração de direitos, né, que foi a primeira declaração em território ali norte-americano, né? E era chamada Declaração do Bom Povo da Virgínia, né? Ela vai servir de base para as outras declarações que os novos países e depois novos estados vão criando, e depois vai servir de base para a própria Constituição norte-americana, né? Engraçado que os americanos, desde o começo, né, da sua história, já se auto-intitulavam um bom povo, porque se você tem um bom povo é porque tem um povo que não é bom, né? Então, sempre eles eram o lado bom. O lado ruim fica para os outros, né, para o resto do mundo, né? Como é até hoje. Né? Os Estados Unidos até hoje ainda tem o tal do eixo do mal, os países que são inimigos deles. O resto faz parte do eixo do bem. Né? Sempre eles fazem essa distinção bem e mal. Isso aparece desde as origens, né, da Declaração do Bom Povo da Virgínia. Essa declaração teve influência direta da Declaração Inglesa, né, de 1689, que acabamos de ver, né? Tem um caráter pragmático e democrático, né? Isso fica bem claro
no artigo 2º e no artigo 5º, né, que tem aqui todo o poder inerente ao povo, né, no item, no artigo 2, os poderes, né, devem estar separados. Então, já se coloca a separação de poderes, a questão do poder que pertence ao povo, né, e a garantia do direito à liberdade civil, que vem no artigo 1º, né, que já tem lá os direitos que são colocados, né. E o interessante dessa declaração é que tem aqui, né, os direitos, todos os homens são por natureza igualmente livres e independentes, têm certos direitos inatos, dos quais, quando entram em estado de sociedade, não podem, por qualquer acordo, privar ou despojar os seus pósteros, e são o gozo da vida e da liberdade, com os meios de adquirir e de possuir a propriedade e de buscar e obter felicidade e segurança. Então, uma coisa que até hoje não é garantida, né, é o direito à felicidade, e os virginianos já tinham esse direito lá colocado na sua declaração, né, de que deveria haver a busca pela felicidade, né? Algo bastante interessante e ainda não conquistado em pleno século XXI, né? Estamos ainda seguindo nessa busca incessante pela felicidade. Então, a Declaração do Bom Povo da Virgínia trouxe, né, essas mudanças e que servirão de base, né, para as 10 primeiras emendas à Constituição dos Estados Unidos. Primeira e única, né, que é esse textinho aí que está na fotinha. Então, em 1787, a Constituição norte-americana foi promulgada, né? Como eu já disse aqui para vocês, o texto original não tinha os direitos fundamentais, né? Mas aí houve um acréscimo posterior. 4 anos depois, em 1791, entraram os direitos fundamentais na Constituição, por meio das 10 primeiras emendas, por pressão dos Estados-membros, porque estava havendo um problema, né? Se um cidadão de um Estado fosse para o outro, poderia ser que ele não tivesse os mesmos direitos garantidos lá. Então, para unificar os direitos, né, para torná-los nacionais, foi preciso constitucionalizar, foi preciso inseri-los dentro do texto da Constituição norte-americana, e como foi ali, né, a tônica daquele momento, teve também aqui um caráter pragmático, né, prático, para inserir essas emendas. Bom, aí nós temos aqui essa divisão. Na primeira emenda, foram garantidas as 5 principais liberdades para o povo norte-americano: a liberdade religiosa, a liberdade de imprensa, a liberdade de palavra, a liberdade de reunião e o devido processo legal. Então, logo na primeira emenda, tem 5 direitos garantidos, né? 5 liberdades: de religião, de imprensa, de palavra, de expressão, né? Liberdade de reunião e o devido processo legal. A primeira emenda é, claro, vista como a mais importante, né, porque ela garante as principais liberdades do povo norte-americano. Já a segunda e a terceira emenda, elas não são consideradas direitos humanos. Mas vocês lembram, né? Direitos humanos são a nível internacional, direitos fundamentais a nível nacional. Então, ainda há uma garantia, principalmente da segunda emenda nos Estados Unidos, de que esse é um direito fundamental do norte-americano, que é o direito a todo cidadão portar armas. Mas é uma visão bem deturpada que os americanos têm dessa emenda segunda. Porque veja como é que está escrita aqui a emenda número 2. Sendo necessária a segurança de um Estado livre, a existência de uma milícia bem organizada, o direito do povo de possuir e usar armas não poderá ser impedido. Quando se fala em milícia, claro, não é a milícia do Rio de Janeiro, nem a que tem por aqui, né, já no Brasil todo. Não é essa, né? Antes, lá no século XVIII, não havia polícia organizada, e nem havia exército, né? Então as pessoas se organizavam em suas próprias comunidades e formavam a sua milícia, né? Os seus pequenos, né? A sua polícia local, né? Aí nesse caso era necessário que cada cidadão tivesse armas. Mas se você tem hoje uma polícia organizada e tem um exército, para que o cidadão tenha arma, né? Então essa interpretação acabou sendo deturpada principalmente por influência, né, da Associação Nacional de Rifles, que tem lá nos Estados Unidos, né, que é uma associação fortíssima, riquíssima, e que continua mantendo, né, essa emenda funcionando, né, para poder vender mais e mais e mais armas, né, porque os Estados Unidos têm uma política bem aberta de venda de armas. E não à toa, né, dos países ricos é o que tem mais índice de mortes por armas de fogo, né? Então, você tem aí essa segunda emenda que, para os americanos, ainda é um direito fundamental, mas gera bastante controvérsia, né? Principalmente quando você lê o conteúdo da emenda número 2, que, né, tratava do contexto de uma milícia. Mas hoje não tem mais milícias lá, né? Porque você já tem polícia e tem exército. Então, para que você ter armas na mão do cidadão? O professor, e
Sobre essa segunda emenda aí, eu me lembro que na independência americana, muitos cidadãos comuns, né, eles se envolveram diretamente, eles não faziam parte do exército, mas houve envolvimento da população comum. Acho que foi por isso que foi criada e citada essa questão da milícia organizada, porque eles se organizaram em grupos e também ajudaram na independência, né? Isso. Naquela época era perfeitamente, né, possível e era perfeitamente aceitável, mas em pleno século XXI, com os É Estados porque, Unidos se equiparam professor, com o exército, né, mas o mais forte exército... só complementando, é por conta da indústria da arma, né? Exato, Ela se prevalece disso, cria aquele lobby fortíssimo, isso. porque a indústria armamentista lá é acho que é uma das mais poderosas do mundo, né? Sem E dúvida. precisa vender, né? Como é que vai fabricar sem ter o que fazer com elas? Exatamente, né? Exatamente. Esse é o ponto principal, né? Então, hoje não é mais porque existe a emenda número 2 e tal. Não, porque o próprio conteúdo da emenda é controverso para os dias atuais, né? Ele, né, já poderia ter sido bem atualizado. E quando se fala da emenda número 3, ela nem direito é mais, porque ela trazia a proibição de alojamento de soldados sem autorização do proprietário, que era outra situação. Já que não tinha exército, então não tinha quartel, não tinha alojamento, não tinha onde o soldado, se tivesse em guerra, ficar, né, dormir, se alojar. E aí havia essa emenda número 3 que dava essa possibilidade de que, em tempos de guerra, os soldados pudessem se abrigar nas casas que fossem encontrando. E em tempos de paz, só se o proprietário autorizasse. Hoje, né, diante de quartéis e outros locais que têm de alojamento para os soldados, não há mais necessidade de aplicação dessa terceira emenda. Ela virou letra morta lá nos Estados Unidos, né? A quarta emenda, ela perdeu força depois dos atentados do 11 de setembro. A quarta emenda, ela traz o direito de inviolabilidade das pessoas, das casas, dos papéis e dos haveres, contra busca e apreensão arbitrárias. Só que aí veio o ato patriótico, né, lá do governo George W. Bush, e ele acabou gerando aqui a possibilidade de quebrar a quarta emenda quando houver suspeita de terrorismo. E aí o terrorismo acabou, né, suplantando essa garantia de que você vai ter suas correspondências, seus e-mails invioláveis. Agora é possível. Inclusive, os americanos usam isso contra estrangeiros. Quando há suspeita de um estrangeiro ser um terrorista, eles vão lá e também furam o bloqueio da internet para ter acesso a e-mails e conteúdo de redes sociais privadas, né, dos suspeitos, dos possíveis suspeitos. Da quinta à oitava emenda tem aí a descrição de como funciona o devido processo legal, inclusive como funciona o júri e tudo mais, né? Na nona emenda você vai ter o caráter aberto dos direitos fundamentais, que é um ponto importante aí, que mantém a Constituição americana quase intacta até hoje quanto aos direitos fundamentais, por isso, né? Porque está dizendo aqui na emenda número 9, a enumeração de certos direitos da Constituição não poderá ser interpretada como negando ou coibindo outros direitos inerentes ao povo. Então, outros direitos fundamentais podem ser garantidos, além dos que estão aí nas 10 emendas. E a 10ª emenda é a que trata da soberania popular e da autonomia dos Estados, que determina os poderes não delegados aos Estados Unidos pela Constituição, nem por ela negados aos Estados, são reservados aos Estados ou ao povo, né, dando aí uma maior autonomia aos Estados americanos do que no caso, por exemplo, dos Estados brasileiros. Certo? Volto daqui a pouco para falar sobre a Declaração Francesa, para a gente encerrar por hoje a aula, tá? Já volto.